Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, muito bom estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho mais sobre saúde. Nós estamos entrando no terceiro mês do Bioessence. Então, no primeiro mês eu foquei bastante na saúde física. No segundo, a gente falou um pouco sobre saúde emocional, mental. E nesse terceiro, eu quero falar sobre saúde espiritual. Nossa! Para muitas pessoas, isso é um tabu. Só que, veja bem, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece que para uma pessoa ser saudável, não é apenas a ausência de doença. Ela tem que estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente e, pasme, espiritualmente. Isso mesmo, já é um consenso. Quando a gente vai estudar mais profundamente isso, a gente descobre que, na verdade, essa separação entre ciência e espiritualidade, ela é muito recente. No século XX é que foram feitas essas mudanças e, infelizmente, para pior. Nós percebemos que quando os cientistas eles estavam alinhados na espiritualidade, a ciência evoluiu com muito mais rapidez, ok? E hoje está tendo uma volta às origens, isso mesmo. Já existem faculdades de medicina aqui no Brasil, poucas infelizmente, que uma das disciplinas é espiritualidade e saúde. Esse tema é importantíssimo. Quando a gente vai ver pesquisas científicas sobre esse tema, nós descobrimos que existem mais de 3.000 pesquisas científicas pesquisando o impacto da espiritualidade na saúde da pessoa. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes fica um negócio meio vago, né? O que é espiritualidade? Então, veja bem, lembra que eu falei para vocês que nosso corpo é físico, química, sentimentos é químico também, tá? Então, toda essa parte que às vezes você pode pensar assim, é abstrato, mas mesmo a espiritualidade, ela não é abstrata, é biológica realmente. Existe sim uma coisa transcendente, mas o que nós vamos focar aqui é mais o biológico mesmo, ok? Porque a espiritualidade, ela vai impactar o seu estilo de vida. Veja bem, vamos entender isso melhor. Quando a gente fala de espiritualidade, parece algo que você tem dentro de você. Então é melhor quando a gente fala de religiosidade. E é sobre isso que a maior parte das pesquisas elas se concentram. Porque você dizer que você tem uma coisa assim mais espiritual e tal, é um negócio que não tem como medir. Agora, religiosidade, ela é passível de ser medida e com muita satisfação. Então, o que é isso? O que você acredita? Da onde que você veio? Para onde que você vai? O que faz sentido para você? Lembra lá atrás quando eu falei assim que mesmo uma pessoa que ela é ateu, ela tem que estar muito bem resolvida na sua espiritualidade, o seu relacionamento com o transcendente, com Deus? É exatamente por causa disso. Porque como ela acredita nas coisas, é como ela vai viver. Exatamente. Então, dependendo de como você acredita que você foi criado, se você acredita que você vai para algum outro lugar, ou mesmo que você seja assim, não, eu sou ateu. Mas se você acreditar assim, aqui é a lei do mais forte, que quem pode mais chora menos, né? Essa a expressão. Então isso vai impactar a maneira como você trata o seu comportamento, a maneira como você trata o seu corpo também, tá? Isso é muito ligado. E
Não pense você, que eu conheço muita gente que se diz ateu e que são exemplos de pessoas. Eles realmente acreditam que o mundo é isso aqui, não vai acontecer nada depois da morte, mas eles desejam que seja uma boa vida. Então, eles são bons cumpridores da lei, são boas pessoas, ajudam muito o próximo, ok? Então, não vamos fazer uma separação. Nossa, quem é ateu, ele é pior que um cristão. Muito pelo contrário. Tem muito cristão que acredita que tem uma procuração para fazer o que quer. E não é isso o que a gente deveria fazer, né? E biblicamente falando, que é onde eu me apoio, isso a pessoa está muito enganada. Jesus mesmo falou dos fariseus o tempo inteiro, né? Eles gostavam de atrapalhar a vida dos outros. Parecia até que não existia um Deus olhando para eles, mas tem. Pelo menos eu acredito assim. Então, isso vai impactar na sua maneira de viver. Então, é preciso falar sobre esse assunto. E principalmente quando uma pessoa está debilitada, ela precisa de saber exatamente o que vai acontecer com ela, senão isso pode afetar todo o tratamento dela, inclusive. Então, existem os pontos positivos e existem os pontos negativos. Deixa eu falar rapidamente dos pontos negativos. É quando a pessoa, ela acredita assim, eu tô com esse problema aqui, que pode ser uma doença, e não tem o que fazer, é a vontade de Deus. Então a pessoa não busca tratamento, ela não quer nem saber, porque se Deus colocou isso na vida dela, ela vai morrer e acabou. Então isso é um impacto muito negativo. Outra coisa negativa seria a pessoa achar assim, não, se Deus me deu essa doença, então Ele vai dar um jeito de curar. Então ela também não procura o tratamento, tá? E esse é um lado muito negativo. Agora, quais são os aspectos positivos? É interessante que entre os vários estudos que estão em andamento sobre religiosidade, lembra? Porque espiritualidade é algo que pode estar assim muito abstrato dentro de você, mas sim os passos, os comportamentos. Eles fizeram uma pesquisa num hospital e tinha um grupo convidaram, né, um grupo de pessoas para orar por determinados pacientes. Então, metade do hospital, aquele grupo orava e a outra metade não tinha oração, tá? E o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que recebiam a oração, elas tinham mais de 50% de chance de se recuperar. E eles acharam o valor altíssimo, é um número muito alto, com relação àqueles que não receberam a oração. Então, mesmo quando a pessoa ela não está preocupada com isso, a verdade é que a oração intercessória, como a gente chama, também pode ter um efeito incrível, tá? E somente o fato da pessoa saber o que vai acontecer, ter aquele conforto, aquela esperança, o sistema imunológico dela responde muito melhor. Então veja, existem muitos pontos positivos em ter espiritualidade em dia. Olha só, isso é um assunto tão sério que fora essas faculdades que já têm esses cursos que eles estão dando para os profissionais de saúde poderem trabalhar com isso, eles perceberam que existia uma demanda reprimida. Então já existem vários cursos de pós-graduação em que pessoas de todos os níveis da área de saúde, mesmo que não sejam, elas estão realmente procurando saber como lidar com a pessoa quando ela vem até o profissional de saúde e precisa de uma palavra de conforto, isso dentro dos padrões éticos, tá? Para não interferir na questão individual de cada pessoa, mas isso faz muita diferença. Outra questão muito interessante é que a maneira como você acredita que você foi criado, que
Deus ou algo superior fez você, o seu estilo de vida, ele tende a mudar e muito. Porque a maior parte das igrejas, principalmente cristãs, elas têm o corpo como templo do Espírito Santo. Então a pessoa se esforça para ter uma alimentação mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável. Não é encorajado relações promíscuas, porque isso faz um mal tremendo para o corpo, né? Às vezes a gente pensa que é um negócio muito tabu e tal. Não é. De fato, pessoas que têm relacionamento sexual com qualquer um, né, sem critérios e tudo mais, o sistema imunológico ele vai diminuindo muito, tá? Ele vai ficando muito baixo, tá? Também a pessoa ela vai evitar situações de conflito. Então toda essa questão da violência faz muita diferença também para a saúde da pessoa. É legal também a gente perceber que dentro de uma comunidade religiosa existe um suporte social. A pessoa ela se sente mais amparada pela sua comunidade de fé. Ela tem mais liberdade para falar sobre isso. E esse conforto emocional faz muita diferença na saúde. Não é interessante? E é importante. É por isso que quando a gente fala assim, vai na igreja, vai ser bom, tal. Claro que tem toda a questão da adoração, mas você vê como Deus é maravilhoso. A gente vai para adorar Ele e Ele ainda nos abençoa com esse suporte, com esse aquecimento entre as pessoas, né? O próprio sistema de crenças que a gente tem, ele nos capacita a ter uma ideia geral do que vai acontecer no futuro. Então, se a pessoa ela acredita em algo depois, ela tem em quem se apoiar, ela consegue viver melhor, ela consegue ter uma paz diferenciada, ok? E isso faz total diferença na saúde, essa esperança que a gente fala. As práticas religiosas, como oração, meditação, estudo da Bíblia, têm efeitos também no cérebro. É muito interessante, eles já fizeram diversos estudos e eles perceberam que essas palavras, elas entram dentro da pessoa e dá um conforto muito grande. Tem um poder de mudar neurônios, é uma coisa maravilhosa mesmo. Esses hormônios que passam, então esse sistema de recompensa, de alegria, de felicidade, tudo isso somente naquilo que você acredita. Não é maravilhoso? Então, saber quem você é, o Deus que você serve, isso pode trazer inúmeros benefícios na sua vida. Você precisa ter um propósito de vida que geralmente está muito ligado à sua espiritualidade, que vai acabar sendo visível para outras pessoas através da sua religiosidade. Lembra? Nunca se esqueça que o termômetro da espiritualidade é a religiosidade, que é onde a gente consegue ver o que está acontecendo. Ter essa esperança que Deus está no controle. E ser coerente é algo que a gente não pode separar, ok? Porque não adianta você fingir, falar que tal coisa é assim ou assado, mas viver como se não fosse daquele jeito. Porque o sistema imunológico, ele não é bobo, ok? Se você faz as coisas e mais fala outras, essa incoerência dá um nó dentro de você, tá? Esses hormônios, eles ficam girando e vai se transformar em algo negativo. Então, ser incoerente, além de ser feio, vai ser prejudicial à sua saúde. Então, as emoções, elas precisam ser expressas de acordo com aquilo que você acredita. Isso vai fazer muito bem para você. Então,
continue praticando a sua fé, a oração, estuda um livro religioso como a Bíblia. Isso vai fazer muita diferença na sua saúde. E já que eu estou falando sobre isso, e já que a minha espiritualidade ela é baseada na Bíblia, eu quero tomar a liberdade de falar um pouquinho mais com você sobre isso e os benefícios que pode ter na sua vida. Então, na Bíblia, nós vemos Jesus falando para os discípulos assim: o reino de Deus é tomado por esforço, está em João 4, 13 e 14. E eu acho incrível. Jesus, ele sempre tinha as palavras certas no momento certo. Então, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Você precisa se esforçar. Cuidar da sua saúde é esforço também. É ou não é? Durante todos os dias, eu estava falando para vocês, faz assim, faz assado. E às vezes é um pouquinho chato. E às vezes você tem que realmente se esforçar. Tem coisa que você não deveria fazer e tem coisa que você deveria fazer. E assim como é no céu, é assim na sua saúde, é assim em tudo. Você precisa ter o esforço. Deus vai fazer por você também, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se agarrar a isso.